Bom, então a ideia nossa hoje aqui é falar um pouquinho sobre o filme Interestelar. Depois eu vou deixar gravado, vai ficar o podcast lá no Spotify, tá bom? Para vocês ouvirem, né, novamente, se quiserem dar uma repassada nas informações aí, tá bom? Bom, primeiro, o que a gente precisa entender aqui, né? Deixa eu fazer uma atualizaçãozinha breve sobre os últimos dias, principalmente de sexta para sábado começou um movimento muito intenso, sábado para domingo, domingo para segunda, e o pico foi de segunda para terça, tá? O que pode ter acontecido com vocês aí? Muito sono, muito sono mesmo, vontade de dormir desesperadamente, e também uma sensação de vazio, né? Você está com as pessoas, você está ali junto com as pessoas, mas na realidade você não sente aquela conexão, né? Você está trabalhando, você está tendo a sua vida, entre aspas, normal, mas você não consegue estabelecer conexão, né? Você fica até, eu ouvi isso muito esses dias, né? As pessoas rezando para o dia acabar logo, para ir dormir, para ver o que acontecia, para ver se continuava, ver se resolvia aquilo, né? Então, nesses últimos dias, pessoal, os ataques, eles não cessaram. O que acontece é o seguinte: do mesmo jeito que as equipes de luz, né? Vou falar dos comandos, dos comandantes, tá? Do mesmo jeito que eles lutam para fazer os ajustes, né, para nos proteger, os seres negativados, eu falo aqui de reptilianos, draconianos, de chopates, de zetas e tantos outros aí, não faz diferença saber quem é nesse momento, aqui no plano físico, né, vai só complicar as coisas, mas do mesmo jeito que eles vão desenvolvendo tecnologias para quebrar a nossa proteção, os escudos de proteção, os campos de força, as nossas equipes também fazem os ajustes para driblar, entre aspas, esses ataques, entende? Isso que está acontecendo aí. Então, nesses últimos dias, nós estamos passando por um ajuste, tá? E ao mesmo tempo do ajuste nós somos atacados. Aí, né, a coisa ficou um pouco feia. Alguns de vocês estão tendo uma conexão muito forte com Nódia e com Avior, tá? Então, talvez, como vocês talvez não consigam trazer para o plano físico essa consciência que vocês estão vivenciando no plano astral, vocês estão com a sensação de cada vez mais perdido aqui, tá? Então, nós estamos, né, no nosso cluster, Naoshi, tá? Nós temos a central, a nossa capital de Naoshi, né, que é Nauran, e a nossa, dentro de Naoshi, nós estamos divididos em 21 galáxias. O nosso universo local é Teta, então isso é importante. Para quem já fez curso comigo, nós temos isso lá no módulo 1, no módulo 2, a gente fala bastante disso. Então isso é importante, gente, saber o que está acontecendo, porque no plano astral, às vezes a gente passa por situações ali só porque a gente não tem nem se deu o trabalho de estudar um pouquinho aqui no plano físico para ter essa concepção também, para fortalecer a ajuda, tá? Então, nesses dias nós estamos sendo conectados, estamos sendo puxados, sugados mesmo para alguns trabalhos, alguns de forma totalmente inconsciente, né? Porque as equipes de vocês estão sendo trabalhadas, né? E muitos mesmo, muitos seres, vou chamar assim para não ficar tão vulgar, das equipes de vocês estão ascensionando, melhor dizendo, e vocês estão ficando nesse processo de a deriva, esperando uma reposição da equipe, até que outra estrutura esteja aí equivalente com a tua frequência para poder te auxiliar. Então, tá tudo isso acontecendo. É uma bagunça danada. Os comandos, né? Para quem já fez o curso, nós temos o Merkaba Andorian com vários nomes ali naquele Merkaba de estrelas, de planetas e conexões. Muitos estão sendo chamados. Entende? E muitos, aí eu deixo aqui um pedido mesmo para aqueles que acham que não estão aguentando, que pede para sair mesmo, porque você acaba atrapalhando, tá, o processo. Muitas pessoas saíram, muitas pessoas abandonaram. Eu até quis fazer conexão para ver se as pessoas estão bem, porque as equipes pedem, né? Quando eu falo nos atendimentos, que olha, as pessoas vêm para o atendimento, a gente tem uma responsabilidade ali, que o valor que se paga por um atendimento, se for pegar no pé da letra, pelo trabalho que tem por trás, aquilo não é nada, aquilo é insignificante, porque nós fazemos um trabalho muito além daquela sessão de 1 hora e meia que a gente tem, sabe? Então o que acontece? Muitas pessoas, as equipes estão pedindo para fazer um rastreamento, e quando a gente vai olhar o gradiente energético, as pessoas não estão alimentando aquilo, não estão sustentando, não estão fazendo o mínimo,
estão sendo descartadas. Não dá tempo mais de brincadeira, né? A oportunidade foi dada. Então, se de repente algumas pessoas que estão próximas a vocês não estão aguentando, vocês desencanam, deixa seguir o barco delas. E se vocês estão aqui, é porque talvez para vocês isso ainda faça um pouco de sentido, tá? Então, só quis dar essa atualizadinha para vocês sobre o que está rolando, né, no plano astral, sobre toda essa movimentação mesmo que a gente está vivenciando, sabe? O jeito que a gente está fazendo, porque eu falo que treino é treino, jogo é jogo, né? Que é a outra frase que eu gosto muito de separar os homens dos meninos. Nós estamos vivendo exatamente isso aqui, nesse momento, nesse período. Esses últimos dias foram muito intensos. Eu fiz uma cola, eu vou olhar aqui, tá, gente? Porque para eu manter uma linha aqui uma linha de assunto, né? Para não perder tanto aqui, porque começa a canalizar, some. Boa noite, Gleice. Boa noite, mãe. Eu não sei quem é Nego Velho Veículos, entrou aqui também, seja bem-vindo. Sintonia Estelar, seja bem-vindo também, pessoal que está por aqui. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, bota ali, que eu vou ficar meio, eu mudei até o jeito aqui para ver se eu consigo prestar mais atenção aqui, que o pessoal me deu uma bronca que eu não respondo as perguntas, tá? Então, se vocês quiserem, digita ali, que eu vou fazer o possível para ler aqui também. Mas eu reforço com vocês, depois vai ficar gravado, nós vamos colocar lá no YouTube e também no podcast no Spotify para vocês ouvirem novamente essas informações, tá bom? Bom, bora lá. Falei um pouquinho como é que a gente previne, pessoal, sobre os ataques, sobre tudo isso que a gente está vivenciando. Ancoramento, né? O ancoramento, é centrar essa energia. Para quem já fez o módulo 2, né, com a gente, tem lá os nomes das suas equipes. Por favor, sejam sensíveis, né? A hora que você abrir aquela apostila, que você olhar para aqueles nomes e falar, isso aqui, ó. A forma de você saber se está ou não são aqueles nomes que você tem ali e você bate o olho e parece que aquilo puxa você, sabe? Você fala, nossa, é isso aqui. Você é atraído. E na verdade é a tua equipe se formatando, se reorganizando e trazendo ali para você novas estruturas para fortalecer a tua proteção do teu trabalho. O ancoramento é super importante, o apoio das equipes e também outros nomes que não estão ali. Tem tantos outros que não dá nem para gente colocar tudo ali, mas são algumas sugestões iniciais, tá? Para vocês fazerem o ancoramento de vocês. Nós temos uma outra energia que chegou pra gente muito forte, chama-se Yacerati, tá? Yacerati trabalha também com a proposta da supraconfederação que a gente trabalha, mas o Yacerati é um mago cósmico, tá? E veio de uma ressonância também com a Ordem Kumara. Então daqui a pouquinho eu quero ver se eu consigo até canalizar a imagem dele para poder divulgar para vocês. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Nós temos o Merkaba, que ele trouxe para esse trabalho, que é o Chronostark, que é para auxiliar a gente nos desdobramentos temporais, tá? Que a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje sobre o Interestelar. E mais uma vez eu falo que quando a gente botou esse nome para falar sobre o filme, trazer essa proposta, não tinha nada disso pronto e as coisas foram se construindo, tá? Pessoal, a meditação, quando vai voltar a meditação? Se você olhar aqui no link da bio, já colocamos lá a nossa sala no Google Meet, tá? O que eu vou pedir para vocês que sempre acompanham aqui? Dá uma olhadinha, entra ali, clica no link, vê se você é direcionado certinho lá para o Google Meet. Se você não sabe o que é o Google Meet, busca informação, né? Pede ajuda para você aprender a usar o Google Meet, principalmente a câmera, né? Que dá para a gente se ver lá, eu consigo ver vocês, e também o microfone, tá? Eu já havia feito uma tentativa antigamente sobre a meditação na plataforma. O problema é que as pessoas na hora da meditação esqueciam o microfone aberto. E aí eu tô ali conduzindo a meditação e aí alguém tossindo, alguém levantando, alguém batendo porta, alguém chamando, o telefone tocando, e aí esse som entrando ali e atrapalhando, tá? Então eu vou pedir para vocês, eu ia disponibilizar mais para frente, mas eu já disponibilizei, né, a partir de hoje, já está lá livre. Entra só para você conhecer ali como funciona, para quem não conhece, ok? Se você não conhece e precisar de ajuda, você busca aí no YouTube tutoriais, é fácil de fazer. E depois, né, se você conseguir só entrar na sala no dia que a gente for fazer a meditação, a gente faz umas orientaçõezinhas breves ali antes de começar, tá bom? Outro ponto, quando a gente volta à meditação, eu tenho uma cirurgia que eu vou fazer e na semana que vem já faço a primeira etapa. Assim que eu fizer a primeira etapa, eu já tenho a data da segunda e já sei também como é que eu vou reagir, tá bom? E assim que eu tiver esse posicionamento, eu coloco aqui as informações. Outro aviso, estou com os avisos não marquei nada ali na minha cola. Pessoal,
nós vamos concentrar as informações da harmonização quântica no Instagram, tá? Para quem acompanha lá pelo Facebook, eu não tenho muita paixão pelo Facebook, nem pelo Instagram, né? Mas eu uso essa ferramenta aqui. YouTube eu só faço registro por enquanto, não estou disparando nada por lá. Então fiquem atentos no Instagram, lá no nosso canal também do Telegram. Para quem ainda não é inscrito, se inscreve lá no nosso canal do Telegram, tem o link na bio também aqui para você acompanhar aí. Acredito que para 2022 muitas novidades, tá bom? Nós vamos ter uma live muito legal no dia 14 de novembro, já separa essa data aí às 18 horas, é um domingo, 14 de novembro, domingo. Nós vamos ter uma live muito, muito legal aqui. Essa vai ser surpresa, nós estamos alinhando os últimos detalhes, eu vou falar para vocês. Nós teremos um convidado para lá de especial. Eu quero apresentar para vocês uma conexão de alma aqui, tá bom? Vocês, tenho certeza que vocês vão gostar e vai agregar muito valor também para vocês. Bom, bora lá. Recados dados. Franco, boa noite, seja bem-vindo aqui com a gente, Franco. Quanto tempo, hein? Pessoal, vamos lá. Filme Interestelar é um filme antigo, eu não tenho certeza se é de 2014, 2015, não lembro mais qual que é a data desse filme ali. Ou é mais antigo, não sei, se alguém souber pode digitar a data aqui pra gente. Mas o que acontece com o filme Interestelar? A ideia da gente fazer uma reflexão sobre eles, de trazer algumas considerações sobre o filme Interestelar é o quê? A gente pensar um pouquinho em situações que a gente já vivencia no plano astral, mas que a gente está fazendo isso de forma muito inconsciente e dá um desajuste muito grande, além daquilo que já é o previsto, né? Muitos de vocês ficam perdidos por não ter informação, né? Lá no site tem uma lista com vários filmes que eu sempre deixo ali para vocês irem assistindo, justamente por quê? Porque os filmes é um acordo que existe aí, não vou falar disso aqui agora, para passar informação, para auxiliar no despertar consciencial. Então fica aí a dica para vocês dos filmes lá, para que na verdade a gente se prepare um pouco melhor para enfrentar aquilo que nos não é nem necessário, sabe? Aquilo que é possível ser experimentado para sair desse holograma que a gente está vivendo aqui, tá bom? Então o Interestelar é um filme desses, e a ideia é que a gente tenha um pouco mais de conexão mesmo, a gente se preparar para a saída, né, do planeta, por assim dizer. Tem um outro filme que a Lu botou aqui, Interestelar 2014, show, Ângelo. Duna, tem um filme rolando aí, Duna, que é um filme de 84, que é um livro, na verdade, né? Agora tem outro filme aí saindo com muita informação, é muita informação, só para despertar, tá bom? Que é o que a gente está fazendo aqui. Bom, primeiro, sobre o filme Interestelar, que é importante a gente trazer um olhar aqui, que ele tem um roteiro, né, todo conduzido por um físico, né? O Kip Thorne, tá? Então, não é um filme só de ficção. Se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão ver vários e vários youtubers, né, falando, comentando sobre o filme, algumas informações que eu tenho aqui, outras mais, enfim, cada um tem uma análise ali. Então, é um filme com conceitos, né, de física, não é um conceito de ficção científica, simplesmente de uma nave que vai para o espaço e tá tudo certo, vamos brincar disso. Não é isso, gente, tem mais coisas acontecendo ali. E super importante a gente entender o quê? Que se você for pesquisar, se você for puxar a raiz disso tudo, você vai encontrar fundamento. E aí a magia acontece. Por quê? No plano astral, quando você está, por exemplo, lá no Templo dos 22 Raios, tendo uma aula, e você tem uma aula de física, ou aula de química, ou uma aula estudando a bomba atômica, energia Vril, por exemplo, né? Estou falando demais já. Você está estudando tudo isso e você fala, caramba, por que eu não sei disso lá na outra frequência? Por que eu não posso aprender isso lá? Então, quando você começa a fazer essas conexões, vai te ajudar muito a compreender o que os filmes estão querendo trazer, o que os filmes estão mostrando, a forma até mesmo como as naves viajam no tempo, a Star Trek Discovery lá, por exemplo, né? Tem o motor de dobra, que já é uma coisa comum, mas aí tem o motor de esporas, que faz outra coisa. Como é que é isso? Essa questão das pessoas usarem o equipamento e serem teletransportadas de um espaço para outro, quebrando a cadeia atômica, que para nós é quase que, né, impossível fazer aqui, tá? Tem novo Duna, isso, Rose, é esse mesmo que a Lu falou aqui. A Lu botou aqui um outro filme, tem o Eternos da Marvel, esse eu não sabia ainda. Gente, é assim, é quase que um desespero de causa para ver se a gente desperta, tá bom? Mas a gente vai assistir o filme e acha que é só ficção, aí não vai dar certo.
Mas enfim, voltando lá no filme, o que pega ali no Interestelar para a gente começar a pensar um pouco mais e questionar, tá? Eu gosto de jogar bomba e depois a gente vai resolvendo o que a gente consegue absorver aí. Primeiro, eles saem do planeta Terra e não há vida por onde eles passam. Eles vão para planetas totalmente inabitados. Isso é possível? O que vocês acham? Vocês acham que tem planeta aí mesmo que não tem nada ainda? Digita aqui no chat para a gente ver. Vamos ver o que vocês acham. Vocês acham que tem planeta realmente igual eles estavam lá pesquisando planetas que não tinham vida, que saíram em missão para ver se dava para desenvolver projeto humano lá? Vocês acham que é assim mesmo? Bota aqui no chat para eu acompanhar aqui. Vamos ver o que vocês pensam. Então, o primeiro ponto é esse que eu quero trazer para vocês, para a gente observar, né? Eu gosto de uma história do Corey Goode. Corey Goode, para quem não sabe, né, dá uma pesquisada depois sobre esse cara aí. Ele conta umas histórias quando ele vai para Vênus, quando ele visita os mundos intraterrenos, né, e o que ele encontra lá, né? Para quem não viu ainda vale a pena, porque a gente tem uma ideia de que só a gente está aqui e somos os supra-sumos, né? A gente nem está falando das outras raças, a gente está falando, né, de pessoas, projetos mesmo igual o nosso, humano em outro lugar, tá? A Ruth diz que sim, que acredita. Só a Ruth, ninguém mais teve coragem de escrever ali. Ruth, você acredita que o planeta é vazio? É isso? A pergunta foi essa, né? Que não há vida, que só somos nós aqui. Porque a hora que eles saem, gente, para viajar pelos planetas, a ideia é bem simples. Eles saem e no espaço não tem nave. Não tem outra nave ali. Só tem a nave deles. Eles não encontram com ninguém. A única situação que acontece ali é quando no buraco de minhoca lá, eles se trombam ali, eles com eles mesmos, né? Depois você assiste lá o filme, né? Porque é uma correlação que eles fazem, eles querem chamar a atenção, porém não é aquilo, tá? A Lu botou aqui, acho que deve ter planeta habitado ainda. Não sei, não creio que seja vazio. A Rose aqui. Gente, olha só, os projetos, né, eles sempre existiram. Nós somos um projeto. Lá no curso, no módulo 1 e no módulo 2, eu falo bastante disso, que nós estamos em Nebadon, bem na beiradinha do nosso super universo chamado Orvonton, né, que é no braço de Órion. O nosso sistema solar está ali no braço de Órion. Então, quando a gente olha para aquilo, a gente olha para esse desenho com essas informações, você fala, não é possível que só tem vida aqui. Então o filme, para mim, né, é muito pessoal, isso ele peca, né? O Ângelo está dizendo aqui, hoje vi uma reportagem que Marte era como a Terra. Com certeza. Há milhões de anos, a Ruth, alguns podem não estar habitados. Isso aí. Então, olha só, a gente vai fechando essa ideia. Então, quando o filme ele abre, né, ele mostra ali o começo do filme, ele saindo para explorar aquela coisa toda. Então, eles não encontram ninguém. Eles vão em busca daqueles astronautas que saíram em um projeto, ok. Quando ele volta, né, o próprio planeta Terra, ele já era uma estação. Eles já viviam numa estação. Não era mais um planeta em si, entende? Então, alguns anos depois da contagem nossa, quando ele volta, o Cooper, né, quando ele volta para a Terra, ele volta numa outra realidade. Então, o que acontece? Para a gente pensar um pouquinho, depois vocês, né, pesquisem aí. Quando você sai daqui em desdobramento, à noite, em projeção astral, você acessa outras dimensões. Não tem gente lá? O teu sonho, você sonha com você sozinho, vou chamar de sonho, né, para ficar mais fácil de entender aqui. Você sonha com você mesmo? Não, você sempre está envolvido em alguma situação, você sempre está envolvido com algo ou com alguém, ou com alguma coisa, entende? Então, como é possível eu sair daqui e não trombar com ninguém, não trombar com nenhuma nave, chegar num planeta, não tem nada acontecendo num planeta? Se o nosso planetinha, gente, pensa bem, se o nosso planetinha aqui, olha lá no mapinha, vê o tamanho dele em relação aos outros. Existe um mundo na superfície, existe um mundo intraterreno, será que nos outros planetas não há projeto nenhum? Aqui por perto da gente? Sendo que nós temos, por canalização, essa informação, tá? 37 mundos igual à Terra. Mundos de exílio, 37. A Terra 1, sobram 36. Será que esses mundos estão tão distantes assim que a gente não consegue perceber? Entende? Isso tudo é para questionar. Isso tudo é para questionar.
para deixar a nossa mente aberta, porque os filmes eles vão mostrando pra gente algumas coisas que eu preciso trazer isso pro meu contexto. Então você pega o Interestelar, que para mim é um filme maravilhoso, que traz essa possibilidade, ele explora muito essa questão da dobra temporal, que eu vou falar um pouquinho aqui. Eu acho muito legal isso. Porém, pega os outros filmes, que as naves vão para outros planetas, existem outros projetos, existe vida em outros planetas, outros seres, outras estruturas que não são somente as humanas, entende? Então tá, será que isso tudo é ficção? Quando a gente vem para o filme Interestelar, eles não abriram para esse campo. O foco do filme não é trazer as outras raças, os outros projetos. O foco do filme Interestelar, para mim, na minha opinião, é que a gente entenda que esse lance de tempo, a linha espaço-tempo é uma furada. Isso é aqui para nós. O tempo, gente, ele não é uma sucessão de eventos. Aconteceu isso agora, aconteceu isso depois, aconteceu isso, sabe? E então tá, eu chamo de passado porque já foi. E de futuro eu não consigo ver porque não aconteceu ainda. Será que é isso mesmo? Sabe? Eu sempre trago aquele olhar, né? A gente está aqui, deixa eu ver se eu estou certo na câmera aqui, tô. A gente está aqui, né? Deixa eu subir um pouquinho mais, assim, a gente tá, assim. Eu estou aqui e tenho aqui em cima um observador, tá? Um observador olhando de cima. Então, se aqui, por exemplo, eu chamo de passado, aqui eu chamo de presente e aqui eu chamo de futuro, tá? Então, eu tenho os 3 pontos aqui. O observador, ele consegue ver tudo. Deixa eu sair daqui. Isso. O observador consegue trazer um olhar sobre tudo isso aqui, porque ele está numa outra frequência. Entende? Então, o tempo não é uma sucessão de eventos que fica acontecendo aqui, acontecendo ali, acontecendo acolá. Não é isso. Tá? Então o foco central desse filme é trazer esse olhar pra gente, tá? Deixa eu ver o que mais que eu marquei ali pra gente não... pra eu manter uma linha de raciocínio aqui. Bom, pegando uma sequência lógica aqui, né? Esqueci o nome do professor, se alguém lembrar me ajuda aqui. A Ruth, quando a gente vai fazer experiência genética, tem gente, sim, claro que tem muita gente, é isso que eu tô falando aqui. Muitos projetos, não vou nem falar gente, né, porque eles não chamam de gente. O projeto lá do filme, né, que eu quero trazer um ponto importante aqui, o projeto do filme Interestelar, curiosamente, ele chama-se Lázaro. Olha só, o projeto lá que estava em questão chama-se Lázaro. Pegando a proposta religiosa nossa aqui, o mestre desce, né, ele vem à Terra e ele ressuscita quem? O próprio Lázaro, não é? Então, são detalhes que a gente não presta muita atenção na hora que a gente está assistindo ali, mas... Então, Lázaro é o nome do projeto, ok? Show de bola. Curiosamente, eles elegem 12 planetas que talvez possam abrigar vida humana no mesmo projeto, na mesma proposta que a gente tem aqui na Terra, tá? Então o projeto chamado Lázaro, Ressuscitar, ele tem 12 astronautas viajando para 12 planetas diferentes. Curiosamente, quando o Cooper vai com uma outra equipe, acabaria sendo o 13º, tá? Tudo isso tem uma correlação que a gente passa despercebido. Então, quando a gente para fazer essa reflexão, isso eu acho muito legal. Marcinha, boa noite. Agora que eu vi que você entrou aqui. Quando a gente faz essa reflexão, é legal trazer o olhar do quê? O nosso universo, o Orvonton, ele é o 7º superuniverso na estrutura física como nós conhecemos. Nós temos mais 5, né, que está numa outra... não vou falar realidade, porque não dá para resumir assim, mas por falta de palavra aqui, que sejam 5 universos em frequências diferentes. Pronto. Então nós temos 12 superuniversos, tá? Então a proposta nossa, né, isso eu tenho via canalização, o fator 12 do nosso superuniverso aqui, da nossa estrutura, né, de Avona, ele vem daí, que eu tenho 12 universos, então tudo acaba girando em torno de 12 universos, 12 realidades, DNA com 12 fitas, hoje aqui temporalmente falando 12 horas, 12 meses,
certo? Então esse número par, ele tem para mim, né, faz muito sentido observar essa figura que é do nosso universo aqui, dessa estrutura de Avona que a gente habita nesse momento aqui nessa linha temporal. Então, curiosamente, ali no filme também são 12 planetas com 12 apóstolos, que é legal a gente observar isso. E mais um pouquinho ainda, a nave que eles vão, a Endurance, ela também tem 12 partes, que eu não sei se são 12 cabines no filme ali, que proporciona toda uma conexão, tem toda uma simetria ali, quando as naves de pequeno porte, elas acoplam lá, tá? Então, o que eu queria trazer era essa ideia aí, da gente enxergar esse número 12 lá no filme Interestelar também. Depois assiste o filme de novo que você vai ver isso lá. Uma outra coisa legal, só para falar dessa questão dos planetas habitados que eu marquei ali, é a mesma ideia nossa aqui quando os Anunnakis vieram para cá. Se você pegar lá o livro Perdido de Enki, você vai ver que tem todo um jogo ali, né? No livro Perdido de Enki, eles saem de um planeta habitado e vêm para cá e fazem tudo que fizeram aqui, a patifaria, né? Que rolou aqui há aproximadamente 450 mil anos, que destruiu muita coisa e está destruindo até hoje, né? Que deu vazão para muita besteira que está rolando aqui até o tempo de hoje, ok? Pessoal, tá fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Se vocês acham que isso é loucura, que não tem relação com o que a gente viu lá no filme, bota ali no chat, tá? Eu vou seguindo aqui, depois eu volto ali. Uma outra coisa que é interessante a gente falar aqui, quero trazer para a gente só fazer uma correlação também, porque a ideia nossa hoje com essa live, gente, é tirar essa coisa fechadinha da casinha, né, sobre o tempo. Entender que o tempo, ele não dá para limitar o tempo numa sucessão de eventos, tá? O tempo, na verdade, ele só existe para que a gente tenha uma forma de mensurar o quanto estamos presos numa linha gravitacional. Pronto, falei, né? Então, olha só, Einstein, por exemplo, ele já dizia, né, que quando ele vem trabalhar da teoria da relatividade, aquela coisa toda, inclusive o projeto, deixa eu ver onde eu marquei aqui, eu acho que eu tinha marcado também, olha só, em 1919, em Sobral, Ceará, Brasil, né, teve um projeto que foi validado dessa questão do tempo, né, que a energia, que o espaço, o Sol, por exemplo, né? O Sol, a energia do Sol, ela afeta, ela rompe, não, ela distorce a linha temporal. Então tem um experimento sobre isso, que foi feito aqui no Brasil, inclusive em 1919, tá? Então Einstein já veio com isso. Olha, gente, o tempo, ele se deforma. Ele se deforma. Então eu posso mexer nisso tudo, ele não está estático. Tá? E aí a gente vê essa loucura que a gente está vivendo agora, por exemplo, que você começa um dia, você acaba, de repente você fala, já acabou, já passou mais um dia, já voltou. Nós estamos às vezes desorientados, né? Isso acontece com a gente aqui porque o tempo não é estático. E a gente insiste em ficar contando, porque nós vivemos num sistema de contagem que nos é imposto e a gente tem que seguir o padrão aqui, por assim dizer. Mas o tempo não tem como deixar isso fixo. Tá? Você pode deformar. Aqui entra a ideia do buraco de minhoca. Tá? Que pode ser provocado, por exemplo, se eu acho que foi o planeta Marduk, se eu não me engano, um colisor de partículas, ele detonou o planeta. E quando se detona um planeta, abre-se um buraco de minhoca e suga. A ideia do buraco de minhoca é sugar tudo que está à sua volta, que é o que acontece lá no filme Interestelar. Então, o que acontece? A ideia de entender essa proposta do filme, de pensar um pouquinho, é que talvez alguns de vocês podem ter passado experiências assim em outros planetas, em outras experiências que vocês tiveram. Ou até mesmo o fractal de vocês pode estar perdidos por aí. E com essa informação, de repente, você consegue auxiliar no resgate de um fractal seu mesmo, tá? Nessa proposta aí. Então, vamos falar um pouquinho do buraco de minhoca, né? Então eles têm os outros planetas, eles vão buscar os outros planetas, aí acontece toda aquela história toda lá. Mas a ideia é o quê? É descobrir o que está do outro lado do buraco de minhoca. Ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. Ali, quando eles entram naquele giro, naquela proposta, o tempo é diferente. Né? O tempo
essa contagem que a gente tem de tempo é totalmente diferente de acordo com a linha da gravidade de onde se está posicionado. E próximo ao buraco de minhoca, vocês podem ver lá no filme a loucura que vira tudo isso. Tanto é que quando eles descem para um planeta, 3 horas lá foram 21 anos aqui, né, do outro lado. Então isso é muito interessante. Fala, mas como assim? São as mesmas pessoas que estavam aqui, elas foram para o outro lugar e voltaram, mudou tudo. Mudou tudo. Por quê? Porque esse limite que nós temos aqui de sair, por exemplo, eu vou sair de Vitória, que é onde eu estou. Eu vou sair de Vitória, eu vou para Vila Velha, se não tiver trânsito, 10 minutos eu atravessei a ponte. Ah tá, fiz o que eu tinha que fazer, vamos supor que 1 hora eu voltei aqui depois. Essa contagem e voltar aqui e ter a ilusão de que está tudo no mesmo lugar, que está tudo do mesmo jeito que eu deixei, é nossa daqui. Porque a gente está preso a uma casa, a gente está preso a um carro, a gente está preso a alguns bens que dão para nós essa falsa ilusão. Agora, quando você sai, que você rompe uma linha temporal, que é o que acontece no buraco de minhoca, e você volta, quando eles fazem esse movimento ali, que não dá para ficar pensando exatamente, eu deixei uma panela, eu deixei um fogão. Eles estão com outro projeto ali em desenvolvimento e tem gente que sabe exatamente fazer esse cálculo, né? Acabou, não tem mais o que pensar, não tem limite ali, tá? E uma outra ideia legal era falar sobre a proposta do filme ali, do projeto, né? Que eles tinham o plano A e o plano B ali, né? O plano A era encontrar outro planeta e começar a mandar gente daqui para lá. E o plano B era povoar, não repovoar, né? Era povoar um planeta, porque eles levavam lá eles levavam lá os... Nossa, a gente ia falar óvulo, não é óvulo, me faltou a palavra aqui. Os embriões, né? Para serem gerados lá, veio a palavra. Então, o que acontece? Mas no decorrer do filme, o próprio cientista, ele diz, né, que olha, não tem como, ele já tinha descoberto, ele já tinha feito os cálculos ali, ele não ia dar certo. Então a ideia era que fosse achar um planeta que desse para botar os embriões lá e povoar uma terra e começar tudo de novo, tá? Isso já foi feito, isso é feito, isso acontece até hoje. Em alguns casos, até mesmo o corpo físico da pessoa vai para um outro planeta e tá tudo bem. Tá? Mas essa ideia de povoar, nós temos os Lanonandecs, que são os geneticistas, nós temos os Melquisedecs, que acompanham os processos, os Voronandecs, nós temos uma estrutura que faz tudo isso, entendeu? Então aquilo que acontece no filme não é uma coisa, nossa, é lógico que para quem tem... para quem está muito preso na religião ainda não vai conseguir entender, porque vai ficar preso naquela questão que Deus cria, que Deus dá vida, o sopro da vida e tudo mais, aí fica um pouco mais desafiante. Mas para quem já está um pouco mais avançado na proposta, aquilo é comum, é tranquilo aceitar isso, tá? Porque é assim que funciona, ok? Então esse ponto também era importante da gente refletir um pouquinho aqui, né? Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês: existem muitos conflitos, né? Quando a gente vai para outra dimensão, esse plano astral, mas que caramba, onde é que fica isso, né? Que é só uma frequência diferente da nossa, que o nosso corpo astral, que nós temos o corpo astral, ele consegue trafegar, inclusive nós trazemos as percepções de lá para cá, né? Então, um ponto que se confunde muito, então tá, eu estou na terceira dimensão e vou para a quinta dimensão, que é o plano astral. Tá, pode ser, mas pode ser a sexta. E não é quinta dimensão cravado, sabe? 5.0. Não, de repente você vibra lá 4.7, 4.76, por exemplo, e você já não está mais aqui. Se você vibra 4.1, você não está mais aqui. Entende? Você começa a ter lapso de memória. O que é importante entender aqui? Dois fatores que eu considero quando a gente fala de dimensão. As pessoas falam que a gente vive na terceira dimensão. Isso é mentira. Tira isso da sua mente, se você conseguir, né? Limpa isso aí, tá? Porque... Oi, Kelly, boa noite. A Rose está dizendo aqui que a série Flash também é interessante. Eu não assisti essa, não deu tempo ainda. Obrigado por compartilhar. Quando a gente fala de 3D, a gente fala de altura, largura e profundidade, ok? Já entendemos isso. Eu gosto de pensar na massa que envolve tudo isso, tá? Na massa que envolve tudo isso, que já me dá uma possibilidade de quarta dimensão. Mas
tem o tempo. E muita gente se resume e fala assim, não, a quarta dimensão é o tempo. Mas que tempo é esse? Que tempo é a quarta dimensão? Se a gente está falando que o tempo não existe. A quarta dimensão que nós estamos experimentando aqui, como ela não é vista, então a gente chama de tempo. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, eu vou marcar um encontro com vocês, olha, vai ter um curso nosso, por exemplo, ele vai ser... deixa eu ver onde vai ser o curso. Ele vai ser aqui em Vitória, num hotel chamado Sheraton, que é pertinho aqui de casa. Um hotel bem legal, de frente para a praia. Vocês... eu quero fazer o curso. Aí vocês vão fazer a inscrição de vocês. E aí vocês vão perguntar assim para mim, Sérgio, qual é o horário que começa o curso? O lugar vocês sabem, vocês já vão pesquisar na internet. Você vai chegar no lugar, você vai olhar para o lugar, eu vejo a altura, vejo a largura e vejo a profundidade. E aí, essa linha temporal que se diz, é uma outra perspectiva, seria a quarta dimensão, que é essa referência que a gente tem para sobreviver, para manter tudo isso funcionando aqui, nesse eixo gravitacional que a gente vivencia hoje, tá? Então, essa ideia de pensar um pouco mais fora da caixinha, da casinha, chama como você quiser, é só para a gente ter um pouco mais de recurso quando a gente sai do corpo físico e vai para o plano astral. Tá? A ideia do filme Interestelar, eu só trouxe ele porque não sei se naquele dia eu assisti o filme e veio e as equipes pediram para a gente abrir esse campo aqui, mas a ideia é que a gente saia mesmo, sabe, do mundo e comece a prestar atenção em outras coisas. O que acontece aqui, porque à medida que você tem essas informações aqui no plano físico, a sua vida fica diferente aqui. Eu falo que nós estamos aqui, nós fazemos tudo como todo mundo faz, né? As pessoas que não estão despertas ainda, mas nós temos um outro olhar, isso dá para nós uma outra forma de gerenciar as situações adversas do dia a dia, tá? Sem dizer que é melhor, sem dizer que é pior, não tem nada disso aqui. A ideia é que a gente tenha compreensão para que a gente possa sustentar o nosso despertar e sustentando o nosso despertar a gente consiga ajudar outras pessoas também a despertarem a sua consciência, tá? Então eu quero, agora que eu vi a hora que já passou da nossa meia hora aqui, a ideia nossa, tá? É da gente trazer um pouco mais de compreensão, principalmente nesses dias, gente. Eu venho falando já faz mais de anos, né? Que vai apertar, que a ideia é que piore, não é que melhore, tenho que ser muito sincero com vocês. Eu alerto as pessoas, olha, vocês estão chegando, mas se vocês sentirem que não está aguentando, pode sair. As pessoas falam, não, eu aguento, imagina, eu esperei a vida toda por isso, e dali a pouco não está capotando. Então, eu sempre sugiro que vá devagar, mantenha uma constância, né? A jornada é mais importante do que você chegar, porque não tem lugar nenhum para chegar. Mas eu tenho que fazer isso, você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer nada. Se você conseguir entender que você desperta, conecta com a tua equipe e permita que você mesmo, com a tua equipe, com a tua família cósmica, comece a conduzir os processos aqui, você é muito mais útil do que se você abrir sua boca. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu tenho que fazer. Você não tem que fazer nada. De repente, o teu pacote ali junto, quando você veio para cá, era ser um observador. Era estar aqui respirando, ter ectoplasma, ser um observador e poder ajudar as equipes do outro lado com a tua energia. Tá? De repente, as pessoas elas querem fazer tanta coisa, acabam se perdendo. E aí acaba perdendo o projeto. Acaba perdendo e aí fala assim, nossa, para mim nada dá certo. Para mim... E a vida fica naquela mesmice, sabe? Então são alguns pontos que eu gosto de trazer. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento, quanto mais você pega a informação, transforma ela em conhecimento e você começa a aplicar esse conhecimento, primeiro, alguns indicadores, né? Você cada vez mais quer ficar recluso, né? Você foge do lugar que tem muita gente, você começa a querer estudar, um desejo, uma ânsia por estudo, uma ânsia por conhecimento. Você quer estar próximo a pessoas que falem a mesma língua que você. E essas pessoas, elas não querem ficar falando toda hora. Tá? São pessoas bem mais reservadas, né? A live do dia 14, que eu falei para vocês, vai ser bem interessante nesse sentido. A gente vai falar um pouco sobre isso também lá. Tá? Então, a ideia, pessoal, é que a gente mantenha a nossa conexão, que a gente desperte cada vez mais e busque as informações que nós temos hoje, tá? Se hoje nós temos os filmes que nos ajudam a fazer aí essas reflexões, então vamos partir para os filmes, porque quando a gente assiste os filmes, olha que vamos supor que você agora desliga aqui e assiste um filme dessa linha que eu estou falando. Quando você for dormir, é essa ressonância que você leva. Agora não, eu sempre aviso.
Eu fico lá jogando aqueles jogos de matar e faz isso e faz aquilo, eu assisto filme de terror, eu adoro, tenho uma ressonância com aquilo, eu acho tão bacana, mas não faz mal nenhum pra mim. Será que não faz mesmo? Começa a questionar isso. Eu até brinco, né? Eu falo assim, gente, dá uma força pra nós, né? O fato de você querer trabalhar não quer dizer que você vai trabalhar. A gente leva o povo lá pra cima, dá aula, põe nas escolas, quando chega aqui não consegue fazer o download, é um ou outro que consegue fazer, e a hora que a gente espera que vai começar a trabalhar, a pessoa dá para trás. Então falta gente para trabalhar, tá? Falta gente para trabalhar. Comando Asta tá numa pegada assim, eu vou falar uma pegada bruta, uma pegada animal mesmo. A gente está se desdobrando assim em milhares, né, por assim dizer, para poder resgatar e poder seguir um pouquinho mais de uma forma harmônica os projetos e conseguir tirar as pessoas daqui, principalmente do plano astral, quem está preso na esfera aqui dentro da barreira de frequência não consegue ascensionar porque não tinha informação, tá? Aí a gente vai lá, além de ter os ataques do outro lado, você tem que ficar fazendo palestra, atendendo do outro lado, porque as pessoas que poderiam estar fazendo isso também não conseguem, tá? Eles estão presos aqui, né? Ainda não resolveram a questão de grana, não resolveram a questão de relacionamento, então está preso nisso ainda. Então a proposta nossa aqui da harmonização quântica é trazer esse olhar, trazer essas reflexões, sair do holograma, tá? Eu vou finalizando aqui, porque o tempo até passou um pouco mais além da proposta nossa do HQ, mas deixar essas reflexões para vocês, que o tempo não existe, não é uma sucessão de eventos, o tempo é outra coisa. Quando a gente vai, estudem, pesquisem o que é um buraco de minhoca, um buraco negro, o que é isso tudo, o que é o que ele faz, né? Quando as galáxias estão distantes, a gente consegue trazer uma do lado da outra, né? O buraco negro faz essa conexão, ele faz uma ponte, né? Ele dobra essa linha gravitacional e é onde deforma o tempo, que é aquilo que Einstein falava aqui, tá bom? Pesquisem, estudem, facilitem o trabalho de vocês na evolução, no processo de conexão e despertar de vocês. Essa live vai ficar gravada não aqui no Instagram, porque eu estou gravando por outra plataforma, mas vocês terão acesso a ela depois no YouTube e também o podcast lá no nosso... como chama? Nosso Spotify lá, tá bom, gente? Agradeço mais uma vez vocês, a Lu botou aqui exatamente isso. Agradeço as pessoas novas que eu não conheço, que passaram por aqui. Você que vai ouvir, que vai acompanhar depois aqui pelo YouTube também, seja bem-vindo. Harmonização Quântica, nossa proposta aqui, a nossa intenção maior é que você tenha suas conexões, que você faça aí a tua jornada buscando essa harmonia entre o plano físico e o plano astral, eu não gosto de chamar espiritual, né? A sua família cósmica que estão aí com você o tempo todo, eles estão querendo achar um espaço para poder se conectar com você. E se você chegou aqui no nosso canal é porque talvez você faça parte dessa equipe com a gente aqui, dessa egrégora, tá bom? O cerne do nosso trabalho é a Fraternidade Cristal, a estrutura canopiana, né? Para quem não sabe ainda, com outros pactos de ajuda aí, porque a gente se ajuda pra caramba, mas a base nossa é a estrutura canopiana. Somos aí defensores do código adâmico original, projeto micaélico, né? Então a gente tem aí um trabalho bem grandioso. Seja bem-vindo e deixo aqui mais uma vez o convite para o dia 14 às 18 horas, vai ter uma live muito legal aqui no Instagram, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês, agradeço aí imensamente todos vocês que gastaram aí um pouco desse precioso tempo de vocês aqui com a gente, tá bom? Fiquem na paz, fiquem na luz, na harmonia, se liguem aqui no Instagram que eu vou compartilhar aqui daqui a pouquinho a meditação. Só para lembrar, dá uma olhada na bio, como que vai ser para a gente fazer o acesso lá, que já está disponível, vai treinando aí para quem ainda tem dificuldade, para a gente ter uma sala bem legal. Eu vou fazer lá bem limitado, bem reduzido o número de pessoas também, tá bom, gente? Então depois a gente vai ver até o jeito que a gente vai fazer uma inscriçãozinha ali para deixar um número legal para a gente ter uma ressonância interessante lá na nossa meditação. Boa noite a todos vocês, paz, luz e harmonia, gratidão mais uma vez, tá bom? Boa jornada a todos.